Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora ao nosso segundo módulo do nosso curso virtual, Determinação da Orientação de Pistas de Pouso e Decolagem em Aeroportos. Relembrando vocês, nosso curso virtual, ele é composto por 4 módulos de em média 15 minutos cada. No módulo passado, nós vimos a influência dos ventos nos aeroportos e no módulo de agora, segundo módulo, nós vamos montar o anemograma da região onde o nosso aeroporto será construído. Em seguida será o terceiro e o quarto módulo em vídeos posteriores. Bom, para nós montarmos o anemograma, inicialmente nós precisamos entender o que é um anemograma de início, certo? Os anemogramas eles indicam frequência, intensidade e direção dos ventos de determinada região. A gente pode entender o anemograma como uma espécie de mapa dos ventos de determinada região. A partir da análise do nosso anemograma, apenas visualmente, de uma primeira visão, a gente já consegue identificar ali mais ou menos qual vai ser a possível orientação do nosso aeroporto. Então, o anemograma é um recurso que facilita muito a nossa vida de projetistas de aeroportos, justamente porque nos auxilia na tomada de decisão em identificar qual a melhor orientação possível para da nossa pista de pouso e decolagem. Então, o anemograma é utilizado para identificar a melhor direção de implantação de uma pista, de modo a atender as condições do fator de utilização recomendadas pelo SAL, que foram vistas no módulo anterior. Nessa imagem aqui que nós estamos vendo, representa um anemograma genérico, um esquema de um anemograma, por assim dizer. O que nós temos aqui de interessante no anemograma? E lembrando que esse anemograma ele já é um anemograma que é específico para aeroportos. Por que eu digo isso? Principalmente por causa desses indicadores de intensidade de ventos. Lembre que no módulo anterior nós vimos quais são as intensidades de vento de través máxima permitidas de acordo com o comprimento básico de pista necessário para aquele determinado aeródromo e é dividido em algumas classes. Nós temos a classe de ventos de até 3 nós, 10, 13, 20 e 30 nós é o máximo ali de ventos de través permitidos a depender da situação. O que mais que a gente consegue identificar aqui nesse nosso anemograma? Nós conseguimos identificar a direção do nosso vento. Então, nós temos aqui a direção norte, norte-nordeste, nordeste, leste-nordeste, leste e por aí vai, onde nós podemos ter aqui, nesse anemograma específico, nós temos 16 direções. Não é obrigatório nós separarmos o anemograma em 16 direções de ventos, mas a grande maioria dos anemogramas identificados na ciência aeronáutica é composto por 16 direções. Pode ser com 8 direções, com 4 direções não é muito recomendado, porque acaba sendo muito genérico, tá? A partir de 8 ali é o mais adequado e temos anemogramas até com 32, vai depender ali da complexidade que você quer dar para o seu projeto, tá? Então, aqui dentro de cada intensidade de vento, no caso as circunferências são as intensidades do vento, e nós temos os setores, que são justamente os azimutes ali das direções do nosso vento. Então, dentro de cada círculo, cada região dessa, nós temos uma região de intensidade do vento, onde nós vamos identificar a porcentagem de intensidade do vento para determinada direção na nossa região. Então, a gente já consegue identificar a importância do nosso anemograma, certo? Obviamente, a gente para montar o nosso anemograma, a gente precisa ter dados históricos de ventos da localidade onde será projetado o nosso aeródromo. E aí uma grande dúvida que fica, como que nós coletamos esses dados, né? A gente viu que no módulo anterior a ISAL recomenda que seja coletado séries de pelo menos 5 anos de ventos no local, com dados diários, com pelo menos 8 registros por dia intervalados em séries de horas iguais, certo? Isso é o que o ISAL recomenda. Obviamente, não é todo local que você consegue fazer essa coleta de dados durante todo esse período. Então, um ponto que auxilia bastante são justamente as bases de dados que nós temos disponíveis em diversos locais, seja na internet, seja em órgãos oficiais. Então, onde que nós podemos coletar esses dados de ventos na internet, por exemplo, para facilitar o trabalho do projetista? Nós temos alguns sites locais indicados para fazer essa coleta de dados. Nós temos o CPTEC, que é o nosso Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. Temos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E temos também o IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia.
E aí nós vamos fazer um exercício agora, onde vamos identificar a orientação de pista ideal em sítio aeroportuário. Esse exercício ele vai iniciar agora no nosso módulo 2 e vai finalizar lá no nosso módulo 3. No módulo 2 agora nós vamos focar em montar o nosso anemograma, certo? E no módulo 3 nós vamos, a partir do nosso anemograma, identificar qual é a orientação ideal da nossa pista de pouso e decolagem, tá? Então vamos iniciar o nosso exercício inicialmente fazendo essa coleta de dados. Eu gosto, pessoalmente, de coletar dados do IMET. Eu acho que é fácil de coletar do IMET. O dado ele é bem acessível e de fácil visualização. Então, vou sair aqui da apresentação e vou entrar aqui. Para você acessar esses dados, nós temos essa página aqui da internet, certo? Você digita lá no seu navegador, portal.imet.gov.br/dados históricos, tudo junto aqui, sem acento, certo? Quando você entrar nessa página, você vai vir aqui automaticamente, onde é possível verificar que nós temos diversos dados históricos, até mesmo de dados bem antigos, a partir do ano 2000, por exemplo. Então, nós temos aqui dados a partir do ano 2000, 2001, 2002, por aí vai, né? Temos aqui dados bem atuais, dados completos, inclusive, tá? E temos aqui, por exemplo, então, dados bem recentes, até 31 de julho de 2025, certo? Como eu quero uma série de dados de um ano completo, lembrando que para você poder fazer o seu projeto de maneira mais adequada, você precisa pegar de 5 anos no mínimo. Então, você deveria pegar ali de 2020, 2025, né? 24, 23, 22, 21 ali até a data de 5 anos do início do seu projeto. Para fins didáticos, aqui no nosso curso Vitor, nós vamos pegar apenas uma série de dados ali do ano de 2024. Então, você vem aqui, ano 2024 automática, clica, e aí você vê que já está baixando aqui, então, bem acessível esses dados que estão presentes no portal do IMET. Já foi baixado aqui em torno de 98 megas, aqui os dados referentes ao ano de 2024. Vamos abrir aqui, que é um arquivo que ele é compactado, certo? Então, nós vemos aqui que esse arquivo compactado, 2024.zip, ele tem dados referentes a diversos dados, não só de vento, que é o que a gente quer, mas dados referentes à temperatura, precipitação do local, de várias cidades brasileiras. Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos do estado de Goiás, temos o estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, temos do Acre também. Então, Amazonas, temos dados aqui de diversas cidades, de diversos estados brasileiros. Então, são realmente dados que você pode utilizar, a depender da sua região, de maneira bem confiável. Tudo bem? Vou abrir aqui apenas um exemplo aleatório, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui Espírito Santo, Vila Velha. A gente vem aqui, esse dado aqui. Perceba que o dado está aqui, ó, está escrito aqui. Os dados são de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Cliquei 2 vezes para abrir o arquivo. Puxar aqui a tabela. Então, essa é a tabela que veio desse pacote de dados. Perceba que nós temos, deixa eu ampliar aqui a coluna para facilitar. Nós temos aqui alguns dados iniciais da estação que coletou esses dados, certo? Temos aqui região Sergipe, Sudeste, aliás, né? O estado Espírito Santo, estação de Vila Velha, o código da estação, latitude, longitude e altitude 25 metros, data de fundação. E olha só que bacana, nós temos aqui o início da nossa série de dados, 1º de janeiro de 2024, às meia-noite, no caso, né? Primeira hora aí do ano. Temos diversos dados aqui de precipitação total, pressão atmosférica ao nível da estação. Temos também questão de radiação, temperatura do ar, seco, ponto de orvalho. Então, são dados bem completos aqui, onde nós podemos pegar diversos dados para montar o nosso anemograma. Aqui o que nos interessa para esse nosso estudo, logicamente, né? Vento, direção horária, temos aqui vento, direção horária, a direção do vento aqui no caso, né? Essa coluna aqui. Temos a rajada máxima e o vento, velocidade horária, metros por segundo. Lembrando que nós não queremos pegar os dados de rajada máxima, a gente quer pegar a intensidade média dos ventos, que são aqui a velocidade horária. Voltando aqui, nós temos aqui a data de coleta do nosso dado e a hora aqui que foi coletado esse registro. E perceba que nós temos realmente vários dados, né? Iniciando aqui no ano de 1º de janeiro de 2024, indo aí durante todos os dias e todos os meses do ano até dezembro. Então,
Realmente, a partir desses dados do IMET, a gente consegue fazer bastante coisa. Tudo bem? Vou fechar aqui, certo? Então, já mostrei para vocês onde que nós coletamos os nossos dados iniciais. E, em seguida, a gente precisa identificar como que nós vamos montar o nosso anemograma, certo? Um software que ele é gratuito, que eu gosto bastante de utilizar, é o software WRPlot, certo? Como você baixa o WRPlot? Você vem aqui no site weblakes.com, vem aqui Software Products, Freeware, tem aqui o segundo, WRPlot View, tudo bem? Clica aqui nele. Você pode verificar aqui os componentes do programa, na Features, e você baixa aqui WRPlot versão 8.0.2, é um programa bem leve, em torno de 20 megas, então bem simples. Ele é bem facilmente de instalar e de manusear em qualquer computador. Você baixa aqui, você pode fazer registração e ativação, lembrando que é necessário você se registrar, então você vai fazer um cadastro ali breve, também coisa rápida, para você poder utilizar o programa. Tudo bem? Então, eu já tenho o programa baixado aqui no meu computador, tá? Vou abrir aqui o programa para a gente poder iniciar a montagem do nosso anemograma, certo? Essa aqui é a cara inicial, dou um OK. Então, essa aqui é a tela inicial do nosso programa WRPlot, certo? Você pode adicionar aqui um arquivo caso você já tenha, tá? O próprio programa, aqui o WRPlot, ele traz alguns exemplos de dados para você treinar, tá? Aqui no nosso caso, como a gente está direcionado para um objetivo específico, que é montar um anemograma, de acordo com os dados que a gente coletou ali dos nossos dados do IMET, deixa eu voltar aqui para a nossa pasta. Vocês viram que os nossos dados do IMET têm uma série de dados, certo? Que não precisamos utilizar todos. Temos dados de temperatura, de radiação, né? Eu preparei aqui uma tabela com dados de ventos de Rio Branco, utilizar como exemplo, tá? No nosso exemplo. Peguei dados ali de setembro, tá? De 2024 até dezembro de 2024, que dá em torno ali de 3 meses de dados. Lembrando que, segundo a ISAL, você deve pegar durante 5 anos, mas para fins didáticos do nosso curso virtual, eu peguei essa série de dados. O que eu fiz aqui nessa planilha aqui? Os dados são iguais, os da série do IMET, certo? Eu só organizei para facilitar quando a gente for trabalhar no nosso software WRPlot. Então, eu organizei aqui os dados da estação, eu organizei aqui em colunas os nossos dados. Vocês vão ver que facilita bastante quando a gente for lá para o nosso WRPlot, tá? Nós temos aqui a coluna de ano, mês, dia, a hora que foi coletado o dado. E temos os dados aqui de precipitação, a direção do vento e, principalmente, a velocidade do vento. Lembre que eu peguei velocidade horária, não peguei a rajada de vento do IMET, tá? Então, essa tabela, eu apenas organizei os dados que eu tirei lá do site do IMET para facilitar o nosso trabalho dentro do WRPlot, tá? Vou fechar aqui e voltar para o nosso WRPlot. Então, como é que a gente vai montar o nosso anemograma de início? Nós vamos aqui em Ferramentas, Importar do Excel, uma planilha do Excel que eu já preparei o exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês. Temos esse ícone aqui em cima, vamos clicar aqui em cima, e vamos pegar essa planilha que eu mostrei para vocês anteriormente. Exemplo, dados de vento de Rio Branco no Acre, de setembro de 2024 a dezembro de 2024 e venho em abrir. Ele vai importar aí os dados, ok? Então aqui vocês estão vendo que a planilha está bem parecida com aquela que eu mostrei para vocês do Excel, certo? Eu falei para vocês que já tinha organizado os dados em colunas e vocês vão ver agora o porquê que eu fiz isso para facilitar o nosso trabalho, tá? Aqui em cima a gente vai basicamente sinalizar ao programa onde que está a informação que eu quero que o programa leia para montar o meu anemograma, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: qual é a primeira linha que eu quero que o programa importe de dados? Vocês percebam que os meus dados mesmo, nós temos essas primeiras linhas que tratam de dados da estação. Os meus dados, eles iniciam a partir aqui da linha 10, correto? Então, venho aqui, ó, primeira linha a importar é a partir da linha 10. E a última linha que eu quero que importe os dados é aqui a linha 2483, então tá certo aqui. Aqui tá certo. Em seguida, agora eu vou dizer em qual coluna que está o dado que o programa quer ler.
Em qual coluna que está o ano dos dados? Está na coluna A. Então, venho aqui e digito coluna A. Continuando, o mês de coleta de dados B. O dia está na coluna C. A hora está aqui na coluna D. Uma coisa importante para identificar aqui na hora é em qual formato que foi a coleta de dados. Percebam que os dados do IMET que eu separei, ele está de 0 a 23 horas. Ele não consegue identificar a hora 24. Então, eu venho aqui e mudo aqui. Em vez de botar de 1 para 24 a unidade de hora, eu mudo de 0 a 23. Isso é muito importante, senão pode dar um erro lá na frente, tá? Direção do vento, ele está aqui na coluna F, certo? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Certo? Então, o vento está aqui na coluna F. Vou sinalizar aqui. Direção do vento, coluna F. Velocidade do vento está na coluna G. E outra coisa importante, né? O meu vento, a velocidade está sinalizando em metros por segundo. Então, aqui metros por segundo está tudo ok. E em seguida, precipitação horária, que está na coluna E. Novamente, precipitação, aqui a minha unidade é de milímetros. Então, aqui não é centésimo de polegada, é de milímetros. Certo? Coletei aqui meus dados, então, os dados brutos, que vão ser utilizados para montar o nemograma, venho para informações da minha estação. O código da minha estação está aqui, deixa eu ver se eu acho. Está aqui, ó, A104. 104. Cidade, Rio Branco. Estado, Acre. Latitude, eu tenho aqui de 9,7. Como eu estou desenvolvendo aqui uma latitude negativa, então significa uma latitude ao sul e uma longitude de 68,2 oeste. Aqui está certo. A altitude da minha estação, 163 metros. Tudo bem? Então aí finalizei e já posso fazer o quê? Vou importar esses dados. Que está dizendo que foi criado com sucesso. É um formato .sam, o arquivo que o software cria. E vou clicar aqui só para ver o arquivo, né? Ele monta um arquivo .sam que tem esse formato aqui. Está meio abstrato agora, mas a gente fecha aqui. Podemos fechar essa janelinha aqui também, tá? E voltamos para a nossa tela inicial do WRPlot. Vamos fazer o seguinte, vamos agora adicionar o nosso arquivo. Olha só o arquivo que foi criado a partir do momento que a gente inseriu os dados dentro do software. Gerou um arquivo aqui .sam. Então, vou clicar aqui nele e vou abrir. Como eu sei que eu fiz um trabalho correto? Quando eu aparece esses dados aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um número de horas, disponibilidade de dados, apenas um dado incompleto, então em apenas uma hora de todo o meu registro, a estação não conseguiu registrar os dados, tá? E foram usados 2.473 número de dados, certo? E o legal é que esse software é bem fácil de utilizar. Vocês viram que eu apenas importei os dados e já está basicamente montado o meu anemograma, certo? Venho aqui, ó, eu tenho em formato de tabelas inicialmente, então as direções de vento, tá? Posso modificar aqui em cima, em vez de metros por segundo, modificar para nós, que é o mais utilizado. Então, eu já fiz uma mudança aqui dentro do software. Eu já vim aqui, ó, em ferramentas e vim em Wind Classes. Eu já modifiquei aqui a intensidade dos ventos que eu quero que apareça no meu anemograma. Então, eu já modifiquei os intervalos de 0 a 3, de 3 a 10, de 10 a 13 e por aí vai. Tudo bem? Da mesma forma, vocês estão vendo que eu separei aqui em 16 direções, porque eu quis 16 direções. Se você quiser em 8 direções, você vem aqui, ó, e aperta em 8 direções. Mas eu prefiro aqui mostrar em 16 direções, como mostrei anteriormente para vocês, certo? Então aqui eu já tenho as contagens, tá? A distribuição, que é a porcentagem, que é o mais interessante para nós, tá? E finalmente temos aqui o nosso anemograma. Como que a gente lê esse anemograma? Nós estamos vendo claramente que, de acordo com os nossos dados, nós temos uma intensidade de ventos maior na direção norte-nordeste, certo? E a intensidade dos ventos principais, vocês estão vendo que nós temos uma grande porcentagem de ventos, principalmente ventos mais calmos, ou seja, de 0 a 3 nós, que não causam impactos na operacionalidade.
Temos aqui uma pequena parcela de ventos de 3 a 10 nós. É importante a gente identificar essa parcela de ventos de 3 a 10 nós para ver se vai ter um certo impacto. Mas, basicamente, nenhum vento acima de 10 nós está presente na minha região. Outro gráfico que traz justamente esse dado está aqui. Ó. Nós temos que 86% dos ventos presentes na minha região são ventos calmos, de 0 a 3 nós. E apenas 13% tem uma intensidade de 3 a 10 nós. Certo? Então, esse aqui é o nosso anemograma, o Wind Rose. Você pode utilizar dados gráficos também para corroborar suas análises. Mas esse nosso anemograma é o principal dado que a gente vai poder utilizar para determinar a orientação da pista de pouso e decolagem. Outro dado que nós podemos utilizar bastante também é a distribuição de frequência. Então, significa que nessa direção aqui, ou seja, de 348 graus até 11 graus, 14% dos ventos são ventos de 0 a 3 nós. Então, isso são dados bem importantes que no próximo módulo a gente vai ver com mais calma, onde, como a partir desses dados do nosso anemograma e da nossa tabela de ventos, a gente consegue definir a orientação da nossa pista. Tudo bem? Então, vejo vocês no próximo módulo e até mais.